Olá, meus queridos, bem-vindos a mais uma videoaula e essa terá por título Neodarwinismo. Vamos lá? E o que eu espero que ao final dessa aula você tenha compreendido são os conceitos básicos do neodarwinismo que sustentam essa teoria. Também chamada de teoria sintética da evolução, o neodarwinismo ele é uma síntese entre o darwinismo, que a gente já falou, das teorias de Darwin, a seleção natural, que a gente vai explicar novamente aqui. Os estudos da genética de Gregor Mendel, que é o pai da genética, que vamos falar muito na terceira série do ensino médio, mas que são as bases para explicar como as características são herdáveis, ou seja, passadas de pais para filhos. E também o que nós descobrimos com respeito às mutações, muito da área da biologia celular e da bioquímica, que vai explicar como os seres vivos têm a sua diversidade. Então, nós falamos no neodarwinismo, podemos dizer que ele é um tripé entre a seleção natural de Darwin, entre os conceitos de mutações e a recombinação gênica, certo? Tudo isso que vai gerar variabilidade gênica. Vamos entender, então, cada um desses pontos que sustenta a teoria sintética da evolução. Então, vamos começar pelas mutações. Antes de mais nada, vamos começar trazendo um exemplo para que possamos entender ao longo de todo o vídeo cada uma das etapas que vamos tratar. Vamos dizer que você tem uma mutação, nasceu com uma mudança, que permite que você corra muito bem. Você tem um irmão, o nome dele é João, e João também tem uma mutação. A mutação dele é que ele tem cabelo roxo. Seu terceiro irmão, Pedro, também apresenta uma mutação, mas a mutação dele faz com que ele tenha uma dificuldade para andar, em compensação ele é um ótimo nadador. Os pés e as mãos dele fazem com que quando ele está dentro da água, ele possa nadar muito bem. As mutações são mudanças no DNA, que a gente já vai ver no próximo à frente. E elas acontecem sempre ao acaso. Então, você não tem como fazer força e mudar o seu DNA. Então, ela vai acontecer aleatoriamente ao acaso, que nós dizemos. E elas só são válidas para o neodarwinismo quando elas estão presentes em células no nosso corpo que a gente chama de gametas. Porque quando elas acontecem nas células somáticas, e a gente já viu sobre isso, as células somáticas são as células que fazem parte do seu corpo, então uma alteração numa célula do seu corpo, que não é transmissível, que não é passada para os seus filhos, essas mutações não têm valores evolutivamente. Nós estamos falando de mutações que podem ser herdadas, que podem ser passadas para os filhos, certo? Então, aqui no nosso exemplo, não é que João pintou o cabelo de roxo. Ele nasceu assim e essa característica pode ser passada para os seus filhos, tá? A mesma coisa aqui com Pedro, não é que do nada apareceu essa pelinha aqui em volta da mão dele e os pés dele nasceram assim. Não, isso é uma característica dele que ele pode passar para os filhos, que está no DNA dele, certo? Então vamos entender como acontece uma mutação. Então tá lá o seu DNA, desenhando aqui então DNA dupla fita, como a gente já aprendeu, né? A gente pegou essa fita, botou para cá, pegou essa fita, botou para cá e vimos que ele é formado por várias bases nitrogenadas. Existem 4: adenina, timina, citosina e guanina. E elas estão em uma sequência. Lembram disso? Uma sequência bonitinha. Por algum motivo, a DNA polimerase pode dar uma escorregada e acontecer de inserir uma outra base que não deveria estar ali. Esse Czinho aqui, por exemplo, vir parar aqui. Quando isso acontece, é o que nós chamamos de mutação. A mutação ela pode ser dessa forma, pode ser por acréscimo, né, por adição de uma base. Ela pode ser deletéria, pode sumir uma base. Ela pode ser uma mudança, uma troca de um pedaço. Então, existem vários tipos de mutações, tá? E ela pode ser mais de uma base, não necessariamente ser só uma base. Tudo bem? Mas isso sempre vai acontecer ao acaso. Não existe nada que vá fazer com que, com certeza, entre um ser aqui, por exemplo. Ou entre um ar aqui.
certo? Existem fatores mutagênicos, como por exemplo a exposição aos raios UV sem proteção, né, do sol, por isso que a gente tem que usar o protetor solar, já que a gente tem um buraco na camada de ozônio. Existem algumas substâncias que vão levar também à produção de mutações, mas elas são ao acaso porque você não controla como é que vai acontecer essa mutação, né? Aquela história que a gente vê nos Mutantes, que vai a aranha radioativa e morde o mocinho e ele vira o Homem-Aranha. Aquilo foi uma mutação, mas dá a ideia de que é algo que possa ser escolhido, vamos dizer assim. Não, ele poderia simplesmente não ter ficado com um dedo colado no outro. É uma coisa ao acaso, certo? A gente não tem como determinar o que vai acontecer. E outra característica que é importante para a evolução, como a gente já falou, ela tem que ser herdável. Então, essa característica que mudou aqui, se mudou em uma única célula do seu corpo, se aconteceu numa célula do seu corpo, por exemplo, na célula da sua mão, aconteceu isso, isso não vai passar para o seu filho. Tem que ser numa célula que posteriormente ele vai levar essa informação, seja na forma do espermatozoide, ou no caso dos homens, ou na forma de óvulos, no caso das mulheres. Então ela tem que ser passada, transmissível, herdável. Tudo bem? Dentre essas alterações, essas mutações, algumas podem dar características que são favoráveis, outras características que são neutras, ou seja, a pessoa ter ou não ter não vai fazer diferença, e algumas podem ser desfavoráveis. E a gente vai entender isso aqui melhor mais à frente, tá? Por enquanto, só saiba então que mutações acontecem ao acaso e elas podem ser favoráveis, neutras ou desfavoráveis. Então, nossa próxima base do neodarwinismo é a recombinação gênica, que vai acontecer graças à reprodução sexuada. E nesse momento, eu peço que você retorne à aula de meiose se você não lembrar desses pontos que nós vamos trabalhar. Lá na aula de meiose, vimos que acontece a permutação durante a meiose, lá a troca de pedacinhos dos cromossomos, que vai fazer com que se modifique o DNA daquele ser, bem como a parte da fecundação, que acontece na reprodução sexuada, em que você mistura o material genético do pai com o material genético da mãe. Isso vão gerar novos seres, vão gerar o que a gente chama de variabilidade gênica. Então, a mutação mais a recombinação gênica gera o que a gente chama de variabilidade genética. O que é isso? Nós não somos clones uns dos outros. Mesmo irmãos, eles não são iguaizinhos uns aos outros. Eles têm pequenas diferenças, existem diferenças entre eles, né? Como no nosso exemplo, você, Pedro e João são diferentes, tem coisas diferentes em vocês. Então você pode olhar para o seu irmão que está do seu lado e você vai ver que ele não é idêntico. Até mesmo os gêmeos que são idênticos, se olharmos bem a fundo, eles têm microvariações no DNA. Essas variações são mais difíceis de se perceberem, no caso, visualmente praticamente não se vê, mas elas existem, tá? Chegamos então ao terceiro conceito que nós já falamos um pouquinho, que é o da seleção natural, que foi criado por Darwin. E ele descreve que são favorecidas as características que aumentem as chances de um indivíduo alcançar a idade reprodutiva, levando indiretamente ao sucesso reprodutivo. O que ele quis dizer com tudo isso? Vamos voltar para o nosso exemplo que a gente vai entender melhor o que é a seleção natural. Voltemos lá para você e seus irmãos. Bem, vamos dizer que vocês vivem em meio à savana africana, tá? Vocês estão lá, os três direitinho, e de repente aparece um leão faminto atrás de vocês. Bem, você já pode imaginar o que vai acontecer, né? Você, que é um ótimo corredor, vai sair à frente e com certeza deixará seus irmãos. Vamos ver o que vai acontecer com eles. João, que tem um cabelo roxo, mas não tem nenhuma dificuldade em se locomover, conseguirá correr também e provavelmente vai fugir do leão. Mas e Pedro, hein? Que não consegue correr muito bem.
Quem sabe o que poderá acontecer com Pedro, não é mesmo? Nesse momento, nós vemos que a sua mutação, que permite que você corra muito bem, foi uma mutação favorável a você. No ambiente que você está, ela te deu um benefício, você conseguiu correr muito bem, isso te fez escapar da morte. Uma vez que você escapa, você pode o quê? Encontrar uma esposa, um esposo e deixar filhinhos. Ou seja, é disso que Darwin estava falando, que é uma característica que permitiu que você chegasse na idade reprodutiva e deixar filhinhos, passar essa característica para os demais, certo? Agora o ambiente mudou, vocês não estão mais na savana. Ao contrário, vocês estão no mar tomando um belo de um banho e apareceu um tubarão. Bem, vamos relembrar as características. Você é um péssimo nadador, você corre muito bem, mas para nadar, não. Seu irmão João, que tem um cabelo roxo, para ele, normal, ele consegue se virar. Diferente de Pedro, que tem uma habilidade extrema para nadar. Então a gente já pode imaginar a consequência disso, não é verdade? Muito provavelmente Pedro estará bem longe. João também conseguirá se virar, mas e você? Aqui eu preciso fazer uma ressalva, que isso são só exemplos. Estamos fazendo só uma comparação para que você entenda o que é a seleção natural e como ela funciona. Os tubarões, eles não são animais que têm como intenção predar seres humanos, ao contrário. Para ele fazer isso, quer dizer que o ambiente dele está com pouca alimentação e, na maioria das vezes, ele confunde você com uma foca. Então, você não é alvo dele, ele está ali porque ele está querendo comer, ele está com muita fome e está procurando o alimento dele, certo? A mesma coisa com os leões, claro que eles não vão sair por aí caçando pessoas, eles vão preferir animais que eles tenham mais fácil acesso, tudo bem? São só exemplos para que a gente possa entender como a seleção natural atua nesse meio e como as mutações podem ser favoráveis em um ambiente e em outro ambiente ela pode ser totalmente desfavorável, como a gente pode ver nesses exemplos, a gente só mudou o ambiente. Além da seleção natural, nós temos também o que a gente chama de seleção sexual. E o que é isso? É quando uma característica ela se espalha, mas não porque o ambiente selecionou, não porque ele foi melhor no ambiente e sobreviveu mais, mas muitas vezes por preferência de parceiros na hora da reprodução. Então, no nosso exemplo, vamos dizer que as meninas preferem João, porque ele tem um cabelo roxo, elas acharam isso maravilhoso. E todas as meninas que estão ali vivendo no mesmo lugar que vocês vão preferir se relacionar com João. E você e seu irmão Pedro fiquem sem ninguém. A consequência disso é que João conseguirá passar sua característica para os seus filhos, vão nascer vários nenenzinhos de cabelo roxo e muito provavelmente as características suas e seu irmão vão desaparecer, certo? Novamente, é só uma forma de você entender como funciona mutações, seleção sexual e seleção natural. Então vamos para um exemplo sobre a limitação da seleção natural, porque ela tem também seus limites, principalmente quando nós estamos falando de uma população muito pequena, com poucos indivíduos. Vamos dizer que João, que tem o cabelo roxo, preferência das meninas, ele está caminhando e cai de um penhasco. Já era, João morreu e levou consigo a sua característica. No nosso planeta, nós tivemos vários momentos que, apesar de um animal, um ser, ter uma característica que lhe era favorável ao ambiente em que ele estava, ela sumiu, principalmente no que a gente chama de momentos de extinção em massa, que foram causados por mudanças climáticas, como na época dos dinossauros que desapareceram, certo? Então, são também momentos aleatórios que o fato de você ter uma característica benéfica ou não faz diferença.
agora que a gente já sabe quais são as bases do neodarwinismo, o que sustenta hoje a teoria evolutiva, que a gente viu então que vai trazer mutações, vai trazer a genética de Mendel, a recombinação genética e também a seleção natural, eu te pergunto, num grupo de humanos e um grupo de bactérias hoje, quem é o mais evoluído? E a resposta é, se todos estão vivos hoje, os dois. Mas como assim os dois são evoluídos? Simples, a gente tende a confundir evolução com complexidade. Se você hoje tem uma forma de vida que superou todas as tribulações que tiveram, que suas características a permitiram se adaptar ao ambiente que ela está, né? Ela está bem adaptada, sobrevivendo, reproduzindo, ele é evoluído. Evolução, então, é mudança e adaptação ao seu ambiente. Diferente de complexidade. Complexidade é o quanto um ser é complexo. Enquanto uma bactéria é formada por uma única célula, nós, seres humanos, somos mais complexos, temos uma diversidade. Mas em questão de evolução, ambos são evoluídos igualmente, certo? Porque ambos estão vivos e adaptados ao seu ambiente. Diferente dos elefantes e dos mamutes. Os mamutes, eles sumiram, eles estão extintos. Hoje os elefantes ainda estão aí, né? Então, o elefante, ele é mais evoluído que o mamute, que sumiu. Porque o mamute, ele não continua entre nós. Ele não ficou completamente adaptado ao ambiente dele. Ele foi extinto. Espero que você tenha entendido toda essa complexidade. Então, nós temos evolução, as 3 bases dela, e hoje o que a gente chama de neodarwinismo. Não apenas darwinismo, porque outros conceitos foram trazidos para integrar a teoria de Darwin. Tudo bem? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!